Dando continuidade à história, Ellen, a minha amada imortal. A aventura real de almas afins que se buscam depois da morte. De Léo Galiza. Capítulo 15. O reencontro. Chegamos à fazenda e no portão fomos interceptados pelos seguranças. E a eles tratamos de dizer que estávamos sendo esperados. Tínhamos hora marcada para uma entrevista. Eles checaram a informação que demos e minutos depois permitiram a nossa entrada. Entramos com o carro e logo abaixo onde estavam os outros carros estacionados, o Sr. Brian veio ao nosso encontro dizendo que ela ainda estava gravando e nos convidou para conhecermos o cenário e as gravações enquanto esperávamos. Agradecemos e aceitamos. Nós o seguimos até o set da gravação e pudemos ver os figurinos. Era um filme de época. Podíamos notar pelas roupas que os atores estavam vestidos. Podia até dizer que era no período de 1840 aproximadamente. Continuamos a conhecer o cenário e lá embaixo o Sr. Brian nos mostrou Ellen participando da gravação. Não consegui enxergá-la direito, pois ela estava distante de nós e a roupa atrapalhava um pouco, já que usava um chapéu que cobria metade do seu rosto. Sentamos e colocamos o fone de ouvido para ouvir a conversa dos atores. Pude ouvir a sua voz, simplesmente amável. Dominique olhava para mim e sorria discreto. A todo tempo percebendo em meu semblante admiração e nervosismo. As gravações duraram mais ou menos 1 hora, até finalizarem. Sr. Brian prontificou-se em ir buscá-la, e de repente vimos que ele a trazia em nossa direção. Olhei para Dominique e ele disse baixinho: "Seja apenas você." Agora eu podia vê-la nitidamente. A mesma imagem estonteante que tive dela desde a primeira vez em que os meus olhos a descobriram naquele aniversário. Simplesmente encantadora, com seus lindos olhos ligeiramente puxados, com suas maçãs do rosto salientes e delicadas. Estava tão bela quanto antes. Eu a observava enquanto se movia em nossa direção. Quando eles chegaram à minha frente, confesso que foi muito difícil controlar a emoção. Eu queria mesmo era abraçá-la e beijá-la. Contudo, isso não seria prudente, sem falar que eu nunca tomaria tal atitude diante das circunstâncias. Assim, disfarcei. Tratamos de nos levantar e fomos apresentados a ela. Que estranho ser apresentada a alguém que já conhecia tão bem. E o Sr. Brian explicou rapidamente a Ellen que estávamos ali para colhermos mais informações a fim de escrevermos um livro que, de certo modo, será uma biografia da vida dela. Ellen, muito gentilmente, perguntou se podíamos esperar mais um pouco enquanto ia se trocar para tirar aquela roupa da gravação, já que estava fazendo um calor enorme naquele dia, e as roupas eram pesadas e quentes. Perguntou se queríamos entrar e esperá-la na sala de visitas, onde era mais confortável, pois nos encontrávamos sentados ao ar livre, recebendo o sol do final da manhã. Agradecemos a gentileza, entramos na sala de visitas, onde ficamos a esperar por ela. Procurei não comentar nada com Dominique, que percebeu o meu silêncio e me respeitou. O Sr. Brian nos pediu licença e se retirou em direção aos outros atores. Passados alguns minutos, Ellen se aproximou, sentou-se na poltrona diante de nós e perguntou: "Fico grata por vocês terem se interessado em escrever um livro sobre a minha vida. Mas antes de começarmos, estou curiosa em saber o que levou vocês a essa inspiração de fazer um livro sobre mim." "Ellen, permita-me em chamá-la assim?"
Ela assentiu com um ligeiro sorriso. Na verdade, não me sentia vontade em chamá-la de senhora ou senhorita. Era muito estranho para mim. Pronunciei o seu nome sem a formalidade devida, por puro impulso, porém, ela permitiu, me deixando mais informal perante a ela. Assim continuei. Você é uma pessoa muito conhecida no meio artístico. Além disso, é querida e aclamada pelo público, pelos críticos, sendo considerada uma das melhores atrizes do país. A nossa intenção é de criar uma obra voltada para a pessoa que você é, porque a atriz todos têm conhecimento, mas o que o público em geral não conhece é quem foi e quem é a Ellen, humana, com seus defeitos e virtudes, com suas tristezas e esperanças. É em cima dessa ideia que queremos trabalhar esse livro. Para tanto, precisaremos de sua ajuda. Falei tudo isso calmamente, não deixando a emoção interferir no andamento do encontro, mas não conseguia olhá-la por muito tempo. Sua beleza me atraía tanto que chegava a doer em mim. Acho a ideia muito boa e tentarei ajudá-los no que for preciso, disse ela, concordando com a proposta do livro. Aparentemente, muito entusiasmada, se posso assim dizer. Nesse momento, Dominique viu a oportunidade para iniciar com as perguntas e falou: Então, podemos começar? Ela responde que sim, e ele faz a primeira pergunta. Desde criança, você sempre quis ser atriz? Sempre. Meu mundo quando criança foi muito difícil. E eu, pequena, brincava de teatro, encenando e simulando situações alegres com as minhas poucas bonecas, tentando criar o meu mundo de sonhos e realizações, para poder fugir um pouco do sofrimento que passava com a minha família. Não tenho vergonha de dizer que fui pobre e que às vezes não havia nada para comermos. Meus pais se esforçaram para nos dar o melhor dentro da possibilidade deles. Só que a possibilidade deles era limitada, mas assim mesmo eu fui uma criança feliz, porque estávamos todos juntos. Eu perguntei a Ellen: Você lembra qual foi o seu pior dia ao longo da sua vida? Definitivamente, quando eu perdi os meus pais. Esse sim foi o pior dia da minha vida, declarou ela sem hesitar. Fez uma pausa olhando para o lado, notei que os seus olhos se encheram de lágrimas, demonstrando claramente o quanto ainda esse assunto mexia com seus sentimentos. Tentei desviar os pensamentos dela fazendo outra pergunta. E a sua maior alegria? Ela olhou para mim, já deixando sair um cândido sorriso e afirmou: Quando eu tive os meus filhos, eles são os meus sonhos. Agora eu podia sentir em seu semblante a felicidade. Continuei perguntando: Qual é a idade deles e quantos são? O rapazinho tem 5 anos. As duas meninas têm 12 e 14 anos. Qual o livro que você leu e lhe marcou mais? Li muitos livros bons, mas teve um que me marcou muito. Meu Amor Imortal. Perguntei a ela o porquê. Eu não sei como explicar direito, mas alguma coisa me chamou a atenção naquela história. Era um amor de duas pessoas que, mesmo depois de todas as dificuldades e sofrimentos que enfrentaram em suas vidas, eles nunca esqueceram do amor que existia dentro de cada um. Acredito nesse tipo de amor, mesmo que pareça difícil de se encontrar, pois esse é o verdadeiro amor que nem o tempo consegue apagar. Uma linda história, afirmou ela. Era assim que ela parecia enxergar o amor, forte, duradouro e companheiro,
Dava para perceber pelas suas respostas que, mesmo não lembrando de nós dois, suas características e crenças existiam tão presentes nela, semelhante às de Ellen, que conhecia e que um dia fomos tudo isso um para o outro. Pensei e continuei perguntando: Você acredita em almas gêmeas? Prefiro não responder essa pergunta, já que é um assunto que conheço pouco. Só sei que a felicidade está no amor, e se alguém está ao lado de quem ama de verdade, eles serão felizes com certeza. É tudo o que posso dizer sobre esse assunto. Dominique então pergunta: Você acredita em Deus? Acredito muito, principalmente quando nos deparamos com as fragilidades da vida, com as situações de extremo sofrimento. São nessas situações que sentimos a sua presença. Eu tinha tudo para me tornar uma mulher amarga e fria, mas eu aguentei firme, até nos momentos que eu tive vontade de desistir. Mas era justamente nessas horas que as coisas aconteciam, mudando e melhorando a minha vida. Sou uma pessoa realizada por tudo que Ele me deu. No entanto, não sou religiosa de ir para a igreja todos os domingos, mas sempre rezo, principalmente por aqueles que mais precisam. Fiz outra pergunta: Qual é o seu maior sonho para a humanidade? É ver um dia a fome e a miséria acabar. É muito triste saber que existem crianças em estado de pura miséria e passando fome. Só quem passou por essa experiência é que realmente tem consciência do quanto é difícil. Concluiu ela seu pensamento, demonstrando a sua indignação. Falou também que sempre destina uma parte do que recebe para as entidades que cuidam de crianças e velhinhos desamparados, além de promover campanha no mundo todo para a conscientização das pessoas sobre essa realidade. Você, Ellen, já passou por essa experiência em sua vida? Perguntei, já tendo consciência de sua dificuldade na infância. Porém, para ela, eu nada sabia. Sim, quando criança passamos muitas dificuldades, até fome para ser mais específica, mas conseguimos superar graças aos meus pais e alguns amigos da família que sempre ajudaram nesses momentos. Continuamos a entrevista fazendo outras perguntas. De repente, Dominique pede para fazer uma ligação e Ellie o orienta, mostrando que no final do corredor tem um telefone. Ele pede licença e vai fazer a sua suposta ligação. Digo suposta por achar muito estranha essa atitude dele. Nesse intervalo, ficamos os dois sozinhos, esperando o retorno de Dominique para continuarmos a entrevista. Eis que Ellie me faz uma pergunta um tanto surpreendente. Petrus, acho que lhe conheço de algum lugar. Eu só não lembro de onde. A sua fisionomia não me é estranha. Falou ela, curiosa em saber de onde me conhecia. Confesso, fiquei sem ação e não sabia o que dizer. Foi aí que me lembrei do que Dominique disse. Seja você. Sendo assim, precisava continuar fazendo o papel de estranho, até porque ela poderia estar começando a lembrar de alguma coisa, e eu não queria estragar tudo, falando de coisas e revelando pontos que poderiam só assustá-la, pois talvez ela não entendesse ainda o verdadeiro motivo de estarmos ali, e isso a faria certamente se afastar de mim. Respondi negando e ao mesmo tempo com o coração esperançoso e feliz, por sentir que já, em tão pouco tempo, ela poderia estar despertando. Acredito que não nos conhecemos, Ellen, pois essa é a primeira vez que eu visito o seu país. Meus amigos comentam que a minha fisionomia é bastante comum. Acontece algumas vezes deles me confundirem com outra pessoa na rua. Disse em tom de brincadeira. É possível, Petrus, que isso esteja acontecendo agora,
mas é que eu sinto uma certa afinidade, como se já o conhecesse há muito tempo. Bom, devo mesmo estar confundindo você com outra pessoa. Confessa ela, se desculpando um tanto envergonhada, e diz: na verdade, eu estou me sentindo cansada. Há algumas semanas que eu estou assim, como se tudo o que eu faço estivesse me deixando sem forças, esgotada. Ao ouvir a sua revelação, eu fiquei preocupado e perguntei: você procurou um médico? A nossa saúde é muito importante, principalmente para você que tem uma vida agitada, cheia de compromissos. Disse para ela, tentando conscientizá-la a procurar um médico. Estou providenciando uma consulta. Eu quero só terminar essa filmagem que logo irei ao meu médico. O doutor com certeza me receitará mais descanso e passará algumas vitaminas, pois eu pressinto que é tudo o que eu preciso. Explicou-se, achando que não deveria ser nada de grave. Quando Dominique chegou, ela nos fez um pedido. Se vocês não se importam, eu gostaria de parar por hoje. E amanhã pela manhã recomeçaríamos, até porque não haverá gravações de manhã. O que vocês acham? Tudo bem, sem problemas, afirmei para ela, com Dominique concordando e disse: acho que você precisa descansar mais, Ellen. Se também desejar descansar amanhã para ficar bem revitalizada nas gravações à tarde, nós marcaremos outro dia. Ela agradeceu pela preocupação e disse: estou me sentindo bem, Petrus. Amanhã de manhã fica marcado às 9 horas para recomeçarmos a entrevista. Concluiu ela, levantando-se. Despedimo-nos e, ao beijá-la na face, eu pude sentir mesmo que por alguns rápidos segundos a sua pele lisa e delicada, o cheiro dos seus cabelos conservava o mesmo aroma que ficou impregnado em mim ao longo daquela existência, tão sutil, tão adorável. Pensava nisso enquanto caminhávamos em direção ao carro. E antes de chegarmos, logo à frente encontramos o Sr. Brian. Comentamos com ele que ficou combinado um novo encontro amanhã para darmos continuidade à entrevista. Ele sorriu e, brincando, confessou que o livro seria uma obra de arte. Agradecemos a ajuda e pegamos a estrada rumo ao hotel. No caminho, Dominique me perguntou o que havíamos conversado em sua ausência. Comentei que ela me achou familiar e perguntou se já havíamos nos conhecido antes, mas eu neguei, alegando que o meu rosto era comum e que de vez em quando as pessoas me confundiam. Ele balançou a cabeça sorrindo e continuamos a conversar. Perguntei como era possível tudo isso estar acontecendo. Ele respondeu dizendo um velho provérbio popular: Deus escreve certo por linhas tortas. Disse que não devemos nos preocupar, pois ele sempre sabe o que faz. Achei estranha as palavras de Dominique. Ele agora falou como um dos homens mais devotos e religiosos da face da terra. Contudo, como ele sempre tem respostas para tudo, deve ser essa a sua resposta para toda essa maravilhosa experiência. Viajava enquanto contemplava a paisagem dos campos pelo vidro do carro. De madrugada recebi a visita de Ellen. Conversamos sobre o meu encontro com ela e como fiquei encantado com a sua gentileza e beleza. Comentei que ficamos de retornar logo cedo pela manhã para darmos continuidade à entrevista encenada. Ela sorriu. Estava achando lindo todo o meu sacrifício só para estar mais perto dela e conhecê-la melhor. Naquela madrugada e nesse encontro, passamos algumas horas conversando sobre nossas vidas, nossos sonhos e desejos. Falamos também de coisas bobas, como, por exemplo, de como sou um desastre na cozinha, queimando tudo o que coloco na panela. E da vez que ela foi pescar e só conseguiu pegar um sapato velho. Sabíamos que ali nosso tempo era limitado
então aproveitávamos ao máximo para vivenciá-los, tornando-os eternos enquanto durassem. No dia seguinte, logo pela manhã, preparava-me para ir à fazenda a fim de encontrá-la, quando Dominique declarou que não estava se sentindo disposto para pegar a estrada. Achava ele que deveria ter sido alguma coisa que comeu no jantar, não lhe fazendo bem. Comentei que desmarcaria um encontro para ficar com ele. Talvez precisasse da minha ajuda no decorrer do dia. Ele foi bem direto, lembrando-me o quanto seria importante esse encontro para mim, que de forma alguma eu deveria deixar de ir. Ele se sentia apenas um pouco indisposto para viajar e pediu para que eu não me preocupasse. E olhando para o relógio exclamou dizendo que já estava na hora, que eu deveria ir e ele ficaria bastante irritado comigo caso eu chegasse atrasado. E quase me colocando para fora do quarto, ele me disse despedindo-se: "Até mais tarde, Petros. Vá logo, Petros." Confesso que não estava tranquilo deixando Dominique no hotel, mas ele aparentava estar apenas indisposto. E por outro lado, Dominique não me deixou outra escolha além de continuar com o combinado. Sei também que quando ele decide alguma coisa, não gosta de ver a sua vontade contrariada. E ele estava certo que eu deveria ir até lá encontrar com a Ellen, mesmo sem a sua presença. Mas antes de seguir, deixei na recepção do hotel o número do telefone e onde estaria, pedindo para me avisar caso ele piorasse. Chegando lá, eu encontrei-a na varanda da fazenda com uma blusa azul solta por cima da calça jeans. Os seus cabelos estavam presos por uma fivela e puxados para trás, deixando apenas cair uma pequena franja sobre a sua testa. Logo que ela me avistou, avisou que estaria descendo. Acenei com a mão e fiquei no jardim da entrada esperando. Quando ela chegou, cumprimentamo-nos e Ellen perguntou por Dominique. Expliquei que ele acordou indisposto, não podendo vir, mas mandou um forte abraço. Ela agradeceu, pedindo-me para escolher se deveríamos entrar, fazendo a entrevista na sala, ou se poderíamos caminhar pela redondeza da fazenda de forma mais descontraída, já que o dia estava lindo. Decidimos por caminhar. E caminhamos, fomos nos conhecendo. A entrevista passou a ser uma conversa descontraída para ambos os lados. Ela ficou sabendo sobre a minha vida, infância, expectativa, quando jovem e os meus planos para o futuro. Em um dado momento parecia que quem estava sendo entrevistada era eu, mas estava sendo maravilhoso, porque tudo acontecia naturalmente. A troca de ideias e perguntas vinha tanto de mim quanto dela. Nós nos tornávamos cada vez mais próximos e amigos. E assim, passamos essa ótima e valiosa manhã. No final, Ellen revelou-me fatos e situações de sua vida particular que nem mesmo para os seus parentes ela jamais havia dito. Ela sentia que podia confiar em mim, só não sabia explicar como, pois só tinha 2 dias que ela havia me conhecido. Agradeci a confiança e disse que tem coisas na vida que fogem da razão, mas que um dia tudo acaba ficando claro aos nossos olhos. Ela expressou em sua face que não havia entendido direito, mas não questionou, e eu acrescentei: "Ellen, é muito bom sabermos que nessa vida temos alguém em quem possamos confiar sem medo e disposto a nos ajudar no que for preciso. Essa pessoa nos ama de verdade. Quero que saiba que, mesmo tendo nos conhecido praticamente agora, tinha que dizer isso. Sinto que essa afinidade é recíproca, e sempre que sentir vontade de conversar ou desabafar com alguém e achar que sou a pessoa certa, é só me chamar. Estarei imediatamente ao seu lado, independentemente do livro. O que desejo do fundo do meu coração é que você seja sempre feliz.
porque você é um lindo ser humano. Ela agradeceu emocionada e confessou que percebia verdade em minhas palavras e que eu entendesse a sua postura defensiva diante das pessoas que se aproximavam dela, sendo ela quem era no cenário artístico. De vez em quando apareciam pessoas falsas, apenas com a intenção de aproveitar da sua imagem. Mas comigo, ela pressentia que era realmente diferente tal afinidade e confiança. Depois aproveitou para convidar a mim e ao Dominique para participarmos de uma pequena comemoração do aniversário surpresa ao Sr. Brian, que aconteceria lá na fazenda mesmo, no dia seguinte à tarde. Aceitei o convite e, ao me despedir, fiz um pedido para ela. Se poderia beijá-la um pouco acima, entre os seus olhos. Um ato de puro carinho, ato esse que fiz por longos anos quando éramos casados. Ela, meio sem jeito, permitiu. Então beijei-a e me retirei. Retornei ao hotel e no caminho seguia tão contente que quase havia esquecido da indisposição de Dominique. Chegando, eu fui direto ao quarto dele e, batendo na porta, perguntei se estava tudo bem. Ele pediu-me para que entrasse. Dominique parecia estar melhor, mas não curado. Afirmou que eu não devia me preocupar, pois não era nada de grave. E assim quis saber de imediato como havia sido a manhã com Ellen. Contei tudo o que se passou e do convite que ela nos fez para comparecermos ao aniversário surpresa do Sr. Brian, que seria amanhã à tarde. Dominique revelou que temia não poder ainda ir, porém o importante seria que eu fosse e depois contasse tudo para ele. Respondi que não era certo, pois o convite foi endereçado a nós dois. A conversa se estendeu ainda por meia hora. Foi aí que falei que iria para o meu quarto, mas se ele precisasse de alguma coisa era só pedir para a recepção me avisar que eu chegaria rápido. Ele sorriu e disse que sabia disso, mas que não seria preciso. Saí do quarto dele sem saber ao certo se ele iria ou não para o aniversário. Contudo, eu achei por bem naquela noite não continuar com o assunto, já que ele ainda estava debilitado. Optei por esperar passar a noite e no outro dia conversaria com ele. Dominique poderia avaliar melhor a sua condição física. Particularmente, eu sentia-me seguro com ele por perto, mas não poderia ser egoísta a tal ponto. Aquele amigo já fez e ainda está fazendo muito por mim. Acredito que um bom amigo é a melhor muleta nas horas que nosso caminhar se torna inseguro. E Dominique foi e está sendo esse grande e importante amigo em minha vida. No início da noite, eu comecei a sentir uma sensação estranha. Na verdade, era um mal-estar. Fiquei alguns minutos de cabeça baixa, respirando fundo até a agonia passar. Quando diminuiu a sensação, imaginei ter sido a viagem e o cansaço do dia, e fui dormir. No dia seguinte, levantei e percebi que não havia recebido a visita de Ellen. Achei estranho, mas como o próprio Dominique havia dito da última vez, talvez por algum motivo simples, ela não teve condições de se ausentar do corpo. Pela manhã, eu fiquei com Dominique e notei que ele realmente estava melhor, porém ainda não em condições de me acompanhar ao aniversário. Respeitei a sua vontade, e quando chegou a tarde, preparei-me e segui ao aniversário, mas estava mesmo ansioso em poder revê-la. Antes, passei no quarto de Dominique para me despedir e ver se com ele estava tudo bem. Ao entrar, eu perguntei brincando se ele gostaria que eu trouxesse uma fatia de bolo do aniversário. Com seu jeito extrovertido, falou-me se eu desejava matá-lo, já que toda a sua tormenta provinha do estômago.
Depois pediu para manter-me sempre tranquilo quando estivesse lá e falou: Petros, o que quero mesmo era desejar boa sorte. Agradeça a Ellen pelo convite e peça desculpas por mim. Falou ele, mostrando uma certa preocupação. Quem não conhece Dominique poderia até não notar, mas eu sentia que ele estava escondendo alguma coisa. É só isso? Você não está precisando de nada? Falei, tentando tirar dele o motivo dessa preocupação disfarçada. É só isso, Petros. Quero aproveitar a ocasião e dizer novamente o quanto me orgulho de tê-lo como meu amigo. Aprendi muito com você, falou ele emocionado. Seus olhos não conseguiam esconder essa tal preocupação. O que eu não conseguia era saber ao certo do que se tratava. Que conversa é essa, Dominique? Até onde eu sei, você está bem e ainda aprenderemos muitas coisas nessa vida. Lembra? Amigos são para essas coisas. Falei lembrando uma de suas favoritas frases. Petros, sempre aprenderemos com a vida. Esboçou ele com um olhar distante e pediu a mim. Agora vá. Não quero que chegue atrasado por minha causa. Será possível que eu devo estar sempre lembrando isto a você, meu caro amigo? Falou descontraído, talvez por perceber que eu havia notado a sua sutil preocupação. E antes que eu saísse do quarto, deu-me um forte abraço e revelou. Vocês, Petros, merecem ser felizes. Vai seja você, escutando sempre a voz do seu coração. Balancei a cabeça em sinal de confirmação por ter entendido o seu conselho e saí dizendo que quando retornasse traria novidades. Segui por aquele mesmo caminho que já estava se tornando familiar para mim, com aqueles lindos campos e propriedades, até chegar na fazenda. Ao descer do carro, percebi um clima estranho. Logo na entrada, todos transpareciam preocupação e tristeza. Um ambiente bem diferente para uma comemoração. Entrei na casa e logo encontrei o Sr. Brian. Fui parabenizá-lo, mas notei a sua fisionomia abatida e perguntei: O que está acontecendo, amigo? Petros, estamos todos preocupados. Ontem à noite Ellen foi hospitalizada com urgência e a doença é muito grave. Vim agora mesmo do hospital para pegar algumas roupas e estou voltando para lá. Explicou ele, indo pegar o seu carro. O mundo parecia ter caído sobre a minha cabeça ao ouvir o que ele dissera, e tentei me controlar e perguntei, querendo saber mais. Como grave, Sr. Brian, o que houve? Ontem mesmo, pela manhã, estive com ela e Ellen me pareceu bem. Ele respondeu apressado. O médico informou que ela tem um problema sério no coração. E esse problema já vinha se agravando sem Ellen perceber, apesar dos sintomas de cansaço e falta de ar que todos pensavam que seria a carga de trabalho em excesso, mas realmente era o seu coração que já estava doente. E tudo indica, segundo o médico, que ela precisará de um transplante, o mais urgente possível. Comuniquei à sua família sobre o que ocorreu e eles estão vindo para cá. Estou mantendo o segredo perante a imprensa para não gerar confusão e tumulto. E desde ontem estamos todos mobilizados para encontrarmos um doador. Mas a fila de espera é grande e as chances são mínimas de encontrarmos logo esse doador. Desculpe-me, Petros, mas eu preciso ir agora. Eu tenho que retornar ao hospital. Disse ele nervoso. Vou te seguindo até o hospital. Falei para ele e pensei. Preciso vê-la. Isso não pode estar acontecendo de novo. Tudo bem, Petros, mas vamos agora. Eu tenho que chegar logo ao hospital. Eu preciso saber como está o andamento das coisas. Concordando com ele, eu o segui. Saímos apressados rumo ao hospital. Mantinha uma certa distância do carro dele.
Contudo, estávamos bem acelerados. O tempo naquele momento era decisivo. Tínhamos pressa de chegar. A estrada estava pouco movimentada e isso nos deixava vontade para corrermos mais. Só que numa determinada curva, na metade do trajeto, o carro do Sr. Brian conseguiu passar. O meu também estava passando, até que de repente atravessaram em minha frente 2 cavalos que saíram do mato. Eu tentei frear, puxando o carro para a outra faixa, mas eu não consegui. Eles estavam muito próximos e eu corria muito. Bati em um dos cavalos, me chocando de frente com uma árvore que ficava a alguns metros do acostamento. Levei uma pancada forte na cabeça. Estava tonto e sangrava muito. Tentei abrir a porta, mas eu não tive condições, desmaiando instantes depois. Capítulo 16. A decisão. Acordei em um lugar estranho, escuro, e em frente conseguia enxergar apenas uma luz que saía de um túnel diante de mim. Olhei para o lado e vi Dominique próximo e em pé. Então eu falei: Dominique, onde eu estou? Que lugar é esse? Ele, pedindo para que eu tivesse calma, respondeu: Você sofreu um acidente de carro e se encontra inconsciente na UTI do hospital. Se estou inconsciente, Dominique, como é que eu estou falando com você? Ele pediu-me que olhasse para baixo e foi o que eu fiz. Olhando para baixo, eu me vi todo cheio de aparelhos, deitado numa cama imóvel e inconsciente. Confuso, eu perguntei: Se aquele sou eu, o que estamos fazendo aqui? Dominique, com um olhar sereno, disse que me explicaria desde o início e começou falando: Petrus, eu o conheço há muito tempo. Na verdade, eu sou seu mentor espiritual, o que chamam aqui na Terra de anjo da guarda. Meu nome mesmo é Ariel. Você também me conhece, só que não com essa imagem. Mas isso não interessa agora. O importante é que a minha missão na Terra era lhe acompanhar de perto, orientando e ajudando a vocês dois. Interrompo perguntando por Ellen, pois lembrara que ela também estava no hospital e em estado grave. Perguntei a ele agoniado: Dominique, eu acabo de lembrar como Ellen está. Eu preciso saber notícias dela. Pensei, tudo aquilo que ele me revelara soava ainda estranho, porém não podia negar o fato de estar ali conversando com ele e o meu corpo lá embaixo inconsciente. Contudo, o estado dela me preocupava mais naquele momento do que qualquer outra coisa. E se ele era realmente um anjo da guarda, certamente teria informações sobre o estado de saúde de Ellen. Ele olhou para mim e respondeu: A situação dela é bastante grave, Petrus. Ainda não encontraram o doador e o tempo está se esgotando. Então falei: Não é possível. Novamente eu estou passando pela mesma experiência de perdê-la. E você, Dominique, que diz ser um anjo, não pode interceder por ela? Perguntei assustada e continuei: Agora mais do que nunca, ela precisa da sua ajuda. Esqueça de mim e ajude-a, por favor. Dominique baixou a cabeça e respondeu: Desculpe, meu amigo. Mesmo sendo um anjo, eu tenho as minhas limitações. E no caso dela, eu não posso fazer muita coisa. Concluiu ele tristemente. Não acreditava no que havia ouvido. Não é justo. E foi aí que eu tive uma ideia. Eu pensei e afirmei a ele: Se você não pode, eu posso. Ele, achando estranho o que eu dissera, pergunta: Como assim, Petrus? Não é o que eu estou pensando, é? Respondi seguro de minha decisão. Dominique parecia ler a minha mente e completei: Dominique, aquela conversa que tivemos sobre o livre-arbítrio é verdade, não é? Ou seja, eu tenho o direito de fazer com a minha vida o que quiser.
Sim, todos nós temos esse dom dado por Deus para ser bem usado. Petrus precisa ter consciência de que você não está morto e que tem boas chances de se recuperar desse acidente, vivendo por muito tempo ainda, disse ele, me orientando e querendo saber se existia alguma dúvida sobre a minha escolha. Eu respondi: Dominique, se você acompanhou a minha trajetória com Ellen, presenciou o meu sofrimento em perdê-la uma vez. Mesmo lutando com todas as minhas forças e colocando toda a minha fé, eu a perdi naquela manhã. Segurando-a em meus braços, eu senti-me inútil, sem ter tido a capacidade de mantê-la viva ao meu lado e ao lado dos nossos filhos que tanto amávamos. Novamente, o destino nos coloca em situação semelhante. No entanto, agora eu posso fazer alguma coisa para ajudá-la e para mantê-la viva ao lado dos seus familiares e filhos que tanto ela adora. Eu quero fazer isso, Dominique. Sinto do fundo do meu coração que é a decisão mais correta que eu devo tomar. Não conseguiria viver sabendo que ela não está mais entre nós e que eu tive em minhas mãos uma chance de salvá-la. Você entende? Dominique meneou a cabeça, sinalizando que estava entendendo, mas advertiu: essa é mesmo a sua escolha? Você sabe que depois não terá mais volta, nem tempo para se arrepender. Existe uma outra coisa importante para você saber. O suicídio é enxergado por nós como um ato perigoso e de desespero, podendo prejudicar o processo de evolução espiritual daquele que o pratica. No entanto, nesse caso, deverá existir compensação, pois não há prova de amor maior do que dar a sua própria vida pelo outro. Todavia, eu preciso ter certeza da sua decisão. Confirmei para ele, dizendo: Dominique, eu estou seguro da minha escolha e aceito as consequências. Serei o doador que tanto ela precisa. Quando você retornar, amigo, trate de informar aos médicos para que não se perca mais tempo. Mas antes eu gostaria de lhe fazer 2 grandes pedidos. Ele, olhando para mim, acenou, dizendo que estava escutando. Revelei: o primeiro é para Cecília. Quero que diga que ela é uma maravilhosa mulher e que me orgulhei muito por tê-la conhecido e que ficarei torcendo de onde eu estiver para que encontre alguém que consiga fazê-la feliz, porque ela merece muito. E o segundo, vou precisar que você me materialize na hora certa e por apenas alguns segundos, pois eu necessito terminar a minha última tarefa aqui na Terra. Suponho que você, Dominique, sabe o que eu me refiro, não? Ele confirmou que sim, como se lesse os meus pensamentos, e disse: considere feitos os seus pedidos, mas agora precisamos nos apressar. Você apenas precisa pegar em minha mão e seguir comigo em direção a essa luz que está logo aí. Conseguia ver a luz intensa vindo de dentro do túnel. Eu não tinha medo. Estava consciente e assim me referi a Dominique. Sim, eu estou vendo aquela luz. Vamos, eu estou pronto, Dominique. Ele pegou em minha mão e fomos em direção à luz. E já no túnel, antes de passar para o outro lado, eu parei. Fiquei de frente para ele em silêncio por alguns instantes, até que ele falou: entenda sua preocupação, Petrus. Confie em Deus e em mim. Vai dar tudo certo. E como costuma fazer, deu-me um forte abraço. E dali eu cruzei para o outro lado do túnel sozinho. E assim foi feito. Naquela mesma noite eu morri. Dominique tratou logo de comunicar aos médicos de Ellen, dizendo que havia um doador. E naquela madrugada ela foi preparada para receber um novo coração. Os dias se passaram e a sua recuperação começou a acontecer. Todos em sua volta estavam felizes com a sua surpreendente melhora. Passaram algumas semanas e tudo correu como os médicos esperavam. Não houve rejeição e ela estava salva. No hospital já era noite, mas Ellen ainda estava acordada.
Então bati em sua porta, ela pediu que entrasse. Ao notar quem entrara, Ellen teve uma grande surpresa e entusiasmada disse: "Por onde você andou? Só estava faltando você para me visitar. Cadê o meu amigo quando mais precisei dele?" Falou brincando comigo. Eu estava muito contente em vê-la recuperada e de uma maneira bem discreta eu respondi: "Ellen, pode até não acreditar, mas eu estive o tempo todo com você torcendo pela sua recuperação. Porém, só agora é que me permitiram lhe visitar. Aliás, foi um pedido muito especial concedido por um grande amigo." Deve ter sido mesmo um grande amigo, Petrus, pois o horário de visita só é pela tarde e eles são exigentes, deixando-me até chateada. E complementando afirmou: "É muito bom vê-lo aqui comigo. Eu te considero muito e gosto da sua presença. Nas vezes em que estivemos juntos, eu senti que podia confiar em você. Sinto-me segura quando eu estou ao seu lado", revelou ela, deixando-me emocionado. "Estou aqui também para lhe trazer um valioso presente." Ela, curiosa como uma linda criança que vai receber um brinquedo, esticou-se na cama para ver o que estava em minhas mãos. Petrus não precisava ter se importado. "Ele foi feito para você, Ellen, por alguém muito especial que lhe amou mais do que a sua própria vida. E agora eu coloco em suas mãos o que é seu por direito." Ela, atenta ao que eu dizia e desembrulhando, falou: "É um livro, ele tem o meu nome. Que bela capa! Esse não era o livro que você estava escrevendo sobre mim?" Perguntou, querendo saber a origem daquele livro. "De certo modo, sim, Ellen." Ela começou a folhear e percebeu alguns detalhes. Mas pela caligrafia e a cor amarelada do papel, não parece ter sido editado recentemente. "E quem é esse homem chamado Nelson, que aparece nos vários trechos? O que significa isso, Petrus?" Perguntou ela curiosa. Sentei-me ao lado de sua cama, segurei em uma de suas mãos e disse: "Significa que você nunca estará sozinha nessa vida. Significa também, Ellen, que você é uma pessoa muito amada e querida. Aproveite a sua vida, cada minuto dela, ao lado do seu marido e dos seus filhos. Veja seus filhos crescerem e compartilhe de todos os momentos da vida de vocês. Quanto ao Nelson, você descobrirá quando estiver lendo o livro e na medida em que o tempo for passando. Sabe, Ellen, o tempo é o senhor da verdade." Ela, olhando bem para mim, disse: "Você fala como se estivesse se despedindo de mim. Onde poderei encontrá-lo quando precisar da sua ajuda e conselhos?" Baixei a cabeça, depois olhei para ela, colocando suavemente a minha mão no seu tórax e respondi: "Bem aí dentro, acredite, eu sempre estarei próximo, mesmo que você não possa me ver. Procure escutar o seu coração, ele falará por mim, ajudando-a sempre, por toda a sua vida. Agora eu preciso ir, estão me esperando. E você procure descansar, dormir um pouco, para estar de volta logo à sua rotina, junto daqueles que te amam, com toda a força e vitalidade." E antes de sair, eu olhei para a porta e vi Dominique me aguardando. Perguntei para ela se podia beijá-la no meio de sua testa, e ela inclinou a cabeça. Beijei-a com todo o amor que havia dentro de mim e disse baixinho: "Fica com Deus, minha doce amada." E sem olhar para trás, eu caminhei em direção à porta. Saindo do quarto e já no corredor do hospital com Dominique ao meu lado, agradeci a ele dizendo: "Muito obrigado, podemos ir agora." Dominique respondeu: "Nelson, ainda temos que ir a um lugar já conhecido seu. Tem alguém que está sofrendo por não poder mais lhe encontrar." E com a sua mão sobre o meu ombro saímos do hospital. De madrugada, quando Ellen dormia, se recuperando,
Seu espírito foi parar naquele jardim à minha espera, aflita por achar que havia perdido a sintonia comigo. Minha doce Ellen ficava lá, na esperança de que eu aparecesse. Dominique chegou primeiro e disse: "Olá, Ellen, tudo bem?" E ela respondeu assustada, reconhecendo-o, mas achando estranha sua presença ali. "Dominique, é você?" E ele respondeu acalmando: "Sim, Ellen, sou eu mesmo e você já me conhece, só que por outro nome e com outra face." E ela pergunta: "Então deve saber o que aconteceu com o Nelson. Não consigo encontrá-lo." Ele, com um olhar tranquilo, apontou, dizendo: "Ellen, logo você entenderá tudo o que se passou, mas olhe ali e veja quem vem vindo na nossa direção." Ela, seguindo o que Dominique pedira e abrindo um lindo sorriso de felicidade, gritou o meu nome e correu em minha direção. Fui ao encontro dela também. Eu queria abraçá-la, queria beijá-la. Quando juntos chegamos, abraçamo-nos e ela, chorando, dizia que tinha medo de ter me perdido de novo. E eu tentava dizer que isso nunca aconteceria e que com ela nos braços eu sentia o calor do seu espírito tão confortante e maravilhoso. Nada se comparava a essa sensação sublime. Depois de algum tempo, escutamos Dominique nos chamar, dizendo que precisava nos falar. Fomos para perto dele, sentamos e ficamos atentos ao que ele queria nos dizer. E ele começou referindo-se a Ellen primeiro. "Ellen, você foi muito forte, conseguindo manter dentro do seu espírito a chama do amor por ele, ajudando Nelson no momento certo a perceber a verdade entre vocês. Ainda continuará sua jornada na Terra, criando seus filhos, situação que você não conseguiu realizar em sua vida passada, lembra?" Dominique refere-se a ela e Ellen responde: "Lembro sim. O fato de não ter podido criar os meus filhos me fez sofrer muito por algum tempo." E Dominique continuou falando para ela: "Você deve continuar ajudando seus familiares e o seu marido ainda nesta vida. Suas irmãs e mãe que na sua outra vida a ajudaram, trazendo você de volta do internato e apoiando o seu casamento com Nelson. Hoje encarnadas como suas irmãs e irmãos, precisarão e precisam do seu apoio e suporte ainda por alguns anos. Com exceção de Elizabeth, que nesta vida encarnou como Cecília, ficando ao lado de Nelson, ajudando-o para que ele não perdesse a esperança no amor, mesmo sabendo ela que ele nunca a amaria de verdade. Mesmo assim, ela cuidou dele como havia feito antes. Ellen, lembra do rapaz que não pôde casar-se com você também naquela vida? O espírito dele, por algum tempo, desacreditou na bondade e no carinho. Nesta vida, você está ajudando-o a resgatar esses sentimentos como seu marido." Ela então pergunta: "Dominique, e o meu pai da minha vida passada? Ele encarnou junto conosco?" E ele responde: "Ellen, você o conhece muito bem. Atualmente o Sr. Brian cuida da sua vida profissional. E foi ele quem ajudou Petrus a encontrar você." E continuou dizendo: "Quanto à sua governanta, que se sacrificou correndo o risco de ser flagrada pelo seu pai, entregando a sua carta para Nelson, e por lhe amar como uma filha nesta vida, com o nome de Mary, continua cuidando de você e sendo a sua empresária. Saibam, amigos, tudo no universo tem um motivo para acontecer. Essa é uma das leis universais, o que chamamos de lei de causa e efeito. Todos estamos inseridos nesse contexto. E Nelson, quanto a você?" "Pode falar, Dominique, eu estou ouvindo." Ele deu um sorriso e começou: "Sabe que a sua tarefa nessa vida terminou. Começará uma etapa em sua nova vida desse outro lado. Todavia, lembra daquele rapaz simpático na biblioteca que nos ajudou a subir ao sótão e lá descobrimos o livro e as fotos?
Essa foi a forma que o seu amigo Cal Stewart encontrou para poder ajudar vocês dois a ficarem juntos novamente. Eu também estive ao seu lado, Nelson, para o orientar através da velha cigana em sua viagem para a Inglaterra. Então perguntei a Ariel: e os meus pais, onde estavam nessa vida? Ele me respondeu: encarnaram para continuar preservando a história de vocês, não deixando que o tempo ou que outras pessoas destruíssem ou modificassem a sua antiga fazenda. Lembra do Sr. Adam e o seu fiel empregado? Lá estava o seu pai e irmão, e a sua mãe mora lá com eles. Só que não estava presente no dia que fomos naquela linda fazenda, que lhe fez recordar de todos os momentos vividos com Ellen. Nelson, podemos perceber que você aprendeu uma grande lição de amor, quando lhe foi dado o direito de salvar a vida de Ellen. Todavia, teria que pagar um preço alto, abdicando da sua própria existência. Mas com consciência e coragem tomou a decisão certa naquela situação, além de ter deixado claro que a sua atitude, a função do verdadeiro amor, que é buscar sempre a felicidade da pessoa amada, mesmo que a felicidade dela não seja ao seu lado. E por fim ajudou, sem saber, Ellen, não permitindo que a tarefa kármica dela fosse interrompida, contribuindo assim para a continuidade da evolução espiritual dela. Concluiu Dominique a sua explicação em relação a mim, mas olhando para nós dois, continuou dizendo: e quanto a vocês dois, eu tenho aqui em minhas mãos um pergaminho enviado por uma entidade superior e divina, em resposta a tudo o que vocês aprenderam e ensinaram ao longo de suas vidas. Em nome dela, nesse momento, lerei para vocês o que diz aqui. Lindas almas, prestem atenção no que vos digo, pois provém da minha essência e do meu coração. Eu tenho acompanhado a vossa jornada ao longo dos tempos, se buscando e se perdendo, sofrendo, sorrindo ou chorando, sempre em meu nome se dedicando. Queridas almas, eu sei que existiram momentos nessa caminhada que a dor camuflada pela Senhora Morte lhes tirou a oportunidade e a esperança de viverem uma vida juntos, com um sentimento tão nobre. Sempre com vós estive, nas horas mais simples e nas mais difíceis. Sou o que está mais perto de Deus entre os homens. Todos sabem o meu nome, contudo, infelizmente, só alguns ainda me conhecem de verdade. Estou em toda parte, no universo, na natureza, no tempo, nas cidades. Encontro-me nas crianças, mas quando elas crescem, a dúvida de minha existência em alguma se estabelece. Lindas almas enamoradas, provaram que sois dignas de levarem e propagarem o meu nome por toda parte. Então, pelos poderes a mim concedidos, digo-vos que quando juntos ficarem, nunca mais separadas serão, pois guiarão e orientarão almas que como vós buscam e precisarão aprender o caminho trilhados no encontro tão desejado. Mostrem também que todo ser tem o seu outro pedaço, sendo necessário acreditar nos seus laços que em mim se firmaram e nunca serão desatados. Mesmo estando ele, o seu outro amado, lá bem do outro lado. Por fim, queridos espíritos, eu digo que a nossa sintonia se tornou infinita, exalando energia da eterna vida. Nossos laços têm cordões dourados, mostrando através de cada passo um belo ensinamento e um valioso aprendizado. A cada ajuda passada e felicidade ofertada, rumarão unidos e certos para toda a eternidade. E assim, Dominique terminou de ler, revelando que a partir daquele momento, sua tarefa conosco havia terminado. Seríamos espíritos mentores e ele teria outros que deveria começar a ajudar.
mas disse que estava muito orgulhoso por ter nos acompanhado por esta bela estrada. Antes de ir, colocou o pergaminho em nossas mãos e se despediu. Ellen perguntou para ele: Dominique, a quem devemos agradecer? Quem escreveu essa mensagem? Ele parou, olhou para ela e, como se soubesse a resposta quase desaparecendo, disse: Olhem com atenção o que está em suas mãos. Abrindo então o pergaminho e olhando para o final da mensagem, na esperança de encontrar quem havia assinado, lá estava escrito: o amor. Chegamos ao fim de mais uma história.